Olá, professor Márcio Caldas, mais uma vez, deixando conteúdo de direito penal. Aqui vamos dar sequência ao projeto Código Penal Comentado. No vídeo anterior, comentei o artigo 14, inciso 1 e deixei uma perguntinha no final. Mas antes de responder, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber conteúdo novo e deixa o like, garanta o like. Se você não gostar, depois você tira o like. Ok? Bom, respondendo a questão, todo crime tem resultado naturalístico? Não. Todo crime tem resultado normativo? Sim. O que é resultado naturalístico? É a modificação do mundo exterior. Como assim? Imagine que Semprônio deu um soco no olho de Mévio. Antes do soco, não havia aquela mancha roxa, que muitos chamam de hematoma, mas está errado. O nome técnico dessa mancha roxa é equimose. Então, antes do crime, ou seja, da agressão, não havia olho roxo. Com a prática do crime, surgiu um olho roxo. Houve uma modificação do mundo exterior. Isso é um resultado naturalístico, essa modificação do mundo exterior. Mas, por exemplo, se eu xingar alguém, injúria verbal, seu imbecil, o que aconteceu no mundo exterior? Não houve nenhuma modificação palpável. Então, nós não temos um resultado naturalístico. Agora, resultado normativo todo crime tem. Por quê? Se o legislador tem a preocupação de ameaçar com pena determinadas condutas, é porque implicitamente o legislador quer que você não pratique, se abstenha de praticar aquela conduta. Mas se o indivíduo descumpre, desobedece e pratica aquela conduta, está descumprindo a norma. Então, resultado normativo seria, a grosso modo, o descumprimento da norma representado pela prática da conduta criminosa. Então, todo crime tem resultado normativo porque sempre vai representar a desobediência, a infringência de uma norma penal. Mas nem todo crime tem resultado naturalístico, porque nem sempre vai produzir uma modificação no mundo exterior. Ok? Bom, no vídeo anterior, antes de deixar essa perguntinha no ar, nós analisamos o artigo 14, inciso 1. Vamos analisar o artigo 14, inciso 2, que trata da tentativa. Vamos lá, ó. Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, para a gente pensar em tentativa de um crime, primeiro ponto importante, o agente tem que ter ingressado na fase da execução do crime. E outro detalhe importante é que o resultado não tenha sido produzido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos analisar essas duas condições. Vamos entender que para chegar até o crime é um caminho a ser percorrido, chamado iter criminis. Primeira etapa, ou primeira fase, é você cogitar o crime. Eu quero matar alguém. A cogitação, por si só, não é punível. Direito penal não se preocupa, é um indiferente penal essa cogitação. Próximo passo é a preparação. Eu quero matar fulano, eu vou adquirir uma arma, vou estudar, toda a rotina da vítima, vou arrumar um meio para que eu fuja depois. Isso é preparação. Os atos preparatórios são impuníveis, para o direito penal é um indiferente, pelo menos com relação a esse crime. Eu quero matar alguém, estou falando no crime de homicídio. A cogitação do crime de homicídio não é punido como homicídio. A preparação para um crime de homicídio não é punível como homicídio. Agora, é possível que durante a preparação do homicídio eu adquira uma arma ilegalmente. Aí você tem um crime de posse irregular de uma arma de fogo, porte ilegal de uma arma de fogo. Isso você tem. Mas com relação ao homicídio, o ato preparatório não é punível como homicídio. Tá? Só
Só não pode confundir com essa outra situação de que durante a preparação eu posso praticar um outro crime, mas o homicídio não é. Então, o ato preparatório de um crime é impunível. Tem uma exceção na lei de terrorismo, lei antiterror, né, antiterrorismo, mas não vamos, né, aprofundar muito para não estender muito o vídeo. Então, cogitação não é punível, preparação não é punível. Agora, quando eu ingresso na fase da execução, aí a gente já pode pensar em punição do crime. No caso, aqui eu estou trabalhando com o crime de homicídio. Tá? Pode ser feito uma análise com outro crime, mas agora aqui, crime de homicídio. Então, a execução de um crime de homicídio pode ser punível como homicídio. Será homicídio tentado se, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o resultado não ocorreu. O homicídio consumado se a gente ultrapassar a fase da execução e chegar efetivamente na consumação do crime. Então, o caminho do crime é cogitação, preparação, execução, consumação. E é importante saber quando a gente fala, fulano foi executado, né? A gente já pensa que execução é consumação. Na linguagem popular, na linguagem do boteco, né? A gente pode falar que fulano recebeu 10 tiros, foi executado com 10 tiros. Mas isso é linguagem não técnica. Na linguagem técnica, se a gente falar em execução do crime, não significa consumação do crime, ok? No máximo a gente vai falar em tentativa. Tem exceção? Tem, nos crimes de atentado. Mas não vamos aprofundar porque o vídeo já está longo. Então, a execução do crime não se confunde com consumação, embora na conversa de botequim você vai ouvir alguém falar que fulano foi executado com 10 disparos. Tá, mas é a conversa não técnica. Na conversa técnica, execução não significa consumação. Significa a terceira etapa do iter criminis, caminho do crime. Ok? Bom, então para que a gente fale em punição como tentativa, a gente tem que suplantar a etapa da cogitação, suplantar a etapa da preparação, alcançar a etapa da execução, mas não atinge a consumação por circunstâncias alheias à vontade. Isso é tentativa. Agora eu pergunto, eu vou trazer aqui 5 situações em que o indivíduo alcançou a fase da execução, mas o resultado não ocorreu por circunstâncias referentes à vontade da vítima, ou porque a vítima não quis, né? Ou então era impossível praticar o crime. Então vou deixar uma pergunta no ar. Semprônio efetua 10 disparos contra Tício, atinge a maioria deles. Tício está à beira da morte. Semprônio então se arrepende, resolve socorrer, leva Tício para um hospital onde recebe todos os cuidados devidos e não morre. Pergunto, Semprônio responde por tentativa de homicídio? Já que ele atingiu a maioria dos 10 disparos, Tício quase morreu, ficou até tetraplégico. Responde ou não responde por tentativa de homicídio? Até o próximo vídeo. Dê o like, compartilhe. Abraço.